Salve, salve, galerinha! Estamos aqui para o nosso terceiro episódio do nosso podcast. Estamos agora com um convidado muito especial, que é o nosso eterno mestre Sidney Matos. Por favor, Sidney, se apresente para nós. Meu nome é Sidney Matos, eu dou aula de teologia e estou fazendo doutorado em teologia dentro da área de hermenêutica. Então, futuramente, quem sabe, né, a gente contribui com essa área aqui também. Inclusive, aproveitem para fazer a campanha Sidney volte a dar aula de hebraico. Mande mensagens para ele, e-mails para ele, sinais de fumaça, tudo isso pedindo para o retorno das aulas de hebraico. Aqui é Vitor Medeiros e estou também com Caio, o nosso outro convidado. É isso aí, estamos aqui mais uma vez, terceiro episódio, o segundo não participei, mas estamos aqui firme e forte para obter o melhor do nosso mestre Sidney. Hoje vamos falar sobre como construir uma argumentação lógica quando vamos preparar uma palestra ou qualquer outro tipo de apresentação. Sidney, qual a importância de organizar uma argumentação para uma palestra? Bom, hoje em dia o público é muito exigente, né? E nós temos que fazer uma apresentação, principalmente uma argumentação, dentro de um sistema que seja fácil a pessoa entender. Porque é muito comum as pessoas tentarem mostrar alguma coisa, principalmente doutrinas bíblicas, já começando pelo final, na conclusão. Então, você fazendo a argumentação dentro de um procedimento que vai do zero até chegar ao que você quer, é muito importante para as pessoas que estão te escutando. Então, cada vez mais as pessoas, tanto dentro da igreja como fora, eles esperam uma argumentação racional e algo claro. Que algumas vezes a gente vai tratar de um assunto, já considera a priori que as pessoas já sabem aquilo que vai falar, quando na realidade o público às vezes é muito heterogêneo. Então eu sugiro que se comece a princípio base zero e vá construindo o pensamento, levando as pessoas que ouvem, né, até chegar à conclusão que você quer. Mas isso dentro de alguns procedimentos que mais tarde a gente comenta. Uhum. Então você diria que o mais complicado seria, por exemplo, quando você tem um público muito diferenciado. Isso. Então, quando eu estou falando... vamos falar aqui no âmbito da igreja. Quando nós estamos falando para a igreja, a gente já sabe mais ou menos o nível de compreensão que as pessoas têm em determinado assunto. Então, a gente já pode partir de um determinado nível para frente. Agora, se eu estou fazendo uma palestra em que o público é diversificado, misto, existem pessoas evangélicas, não existem, então é muito importante a gente começar do zero e fazendo a construção do pensamento e levando as pessoas a entender aquilo que você entende também. E isso de uma forma racional. Porque as pessoas hoje acham que o evangelho fica muito jogado, sem razão, é uma coisa irracional, quando na realidade não é assim. Muitas vezes as pessoas não sabem construir aquilo que estão colocando, né? E aí, ao invés de causar uma boa impressão, causa uma confusão, e aí se diz, não, ele está tentando me enrolar, ou então o evangelho é coisa de maluco, essas coisas assim, né? Eu diria que mesmo dentro da igreja, falar, por exemplo, para uma classe de ABD, independente de qual seja a classe, que você tem mais ou menos, seja dividido por idade, ou seja dividido por sexo, é mais parecido o seu público, um com o outro. Enquanto você vai, por exemplo, falar domingo à noite, que é para todo mundo, você já vai ter todos esses públicos juntos, e o seu trabalho para transformar aquilo que você quer dizer em algo mais acessível e compreensível a todos, seria também bem maior. Isso. Então, um exemplo que eu dou, eu já dei algumas outras vezes, você chega no domingo à noite e diz assim, crê no Senhor Jesus. A Bíblia, para a Bíblia e para o público que entende a Bíblia ou é evangélico, ele já sabe o que é o crer em Jesus. Mas quem está chegando ali, ele fica um pouco na dúvida. Bom, creio em Jesus, mas eu creio. Foi um homem que viveu há 2000 anos atrás, que morreu. E o que precisa mais? Então, se você não explicar o que faz com Jesus, como é que é esse crer, e começar a mostrar como é que é o procedimento de crer, o que se faz, qual é a função de Jesus de uma forma simples, e começando do zero, quem está ali que não convive no meio evangélico vai ficar perdido. Então é por isso que é importante a argumentação ser bem colocada, a maneira de explicar, porque traz fruto para o entendimento de quem está. Então, só lembrando Mateus, da palavra do semeador, né, que quando o semeador semeou a palavra e aquela palavra sumiu, que os pássaros levaram, porque não entenderam o que falou. Então, quando você prega, quando você dá uma palestra, quando você fala de uma forma que não se entende, aquilo que foi semeado vai embora e todo o trabalho é perdido. Eu acho que também até o próprio aceitar Jesus, né, o termo que a gente usa,
nem sempre é claro para todo mundo, né? Assim, o que significa para nós é a conversão. Mas a pessoa, você já aceitou Jesus? Muitas pessoas vão falar que aceitam, porque acham que o que ele falou é correto, digamos assim. Isso causa ruído. É o caso de aceitar Jesus, é o caso de salvação. Se você não explicar salvação de quê, as pessoas, mas eu não preciso de nada. Enchimento do espírito, por exemplo. Enchimento né? do espírito, exatamente. Então, se você vai tratar de um tópico, né, e que você tem um público diversificado e heterogêneo, então você tem que adaptar a tua mensagem e a tua maneira como se apresenta, a tua argumentação para esse público. Então, essa é uma das maiores dificuldades hoje que eu vejo em muitas pessoas quando vão fazer uma exposição, é considerar que as pessoas já sabem o que você já sabe. Aliás, não é só dentro da igreja, não. Às vezes são palestras acadêmicas, dentro da faculdade. Alguns professores conhecem o assunto, mas não têm pedagogia e acham que a gente já está no mesmo nível dele, não consegue pegar a pessoa de baixo e levar até o nível onde ele está. Tá legal, eu aceito o argumento. Seguindo aqui, a gente tem alguns versículos relacionados à área, que é Eclesiastes 12, do 9 ao 11. O Joãozinho vai ler pra gente. Além disso, porque o pregador era sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. Ele meditou, esquadriou e pôs em ordem muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras aceitáveis e o que tinha escrito com retidão, a saber, as palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem afixados são as palavras dos mestres de assembleias. Elas são dadas pelo único pastor. Ok, a gente tem aí então que tá mostrando esses versículos, principalmente no 10, o cuidado do pregador para achar as palavras certas. E você, nas suas aulas dos livros poéticos, você traz muito essa questão de mostrar o cuidado que os escritores têm. Então, assim, a gente consegue extrair dos livros poéticos algo que vai nos ajudar a ter uma boa argumentação? A gente tem essa utilidade também, o estudo desses livros? Como é que funciona isso? Os livros poéticos, ele trabalha num mundo que eu diria que é pré-racional. Ele tenta te trazer sentimentos, te envolver num mundo que é um mundo mais intuitivo. Então, sempre quando a gente vai fazer um argumento, e mais tarde a gente pode ver isso, você precisa de algo, de uma referência, de um fundamento para iniciar teu argumento. Um fundamento a partir do qual você não prova, você já considera como uma verdade. Então, os livros poéticos, ele tenta trazer essa verdade que existe de uma forma irracional, intuitiva, para você, para que a partir dali você então estabeleça o teu primeiro passo na tua argumentação. Então, por exemplo, vamos fazer um argumento sobre uma questão do aborto, né? Ou então da eutanásia. E a Bíblia nos ajuda no sentido de qual é a base zero para a gente iniciar alguma coisa sobre isso. Então, no livro poético de Provérbios, por exemplo, Provérbios 20, 27, aí diz lá que a vida do homem é como uma lâmpada de Deus. Então, isso já traz um princípio que eu posso usar para uma argumentação a respeito do aborto, da eutanásia e etc., porque a Bíblia já nos indica que a vida é uma coisa sagrada. É uma coisa que Deus colocou dentro do homem. E isso já vai ser usado como um ponto de partida para eu começar a levantar argumentos, até que ponto é válido, como que o crente vê isso. Então, uma verdade já estabelecida inicialmente, para ser colocado como ponto de partida na argumentação, a vida é uma coisa sagrada e foi Deus que colocou. Então, os livros poéticos nos trazem vários princípios que a gente pode usar como ferramenta inicial. Porque a argumentação, você parte de um ponto e depois, na sequência, você tem vários estágios e você vai montando o teu argumento. E você não monta do nada, você monta de algo que você crê. E essa crença é o a priori da razão. Você não raciocina sobre isso. Você toma aquilo como fundamento e passa a racionalizar o restante, as consequências. Então, não só os livros poéticos, mas a Bíblia como um todo nos dá princípios para a gente ir guiando esse argumento, né? Nós que somos evangélicos. Se você estiver fazendo num público não evangélico e usar princípios bíblicos, vai descasar um pouco que alguns não aceitam. É como se você for discutir Deus, usando como premissa com um ateu que Deus existe. O ateu não tem essa premissa. Não, Deus não existe. E você, não, mas eu já estou considerando que Deus existe. Então a conversa parou ali.
Então, se você conversar com um ateu, você não pode usar essa premissa bíblica que Deus existe. Você vai ter que usar uma premissa que é comum a você e ele para começar da mesma base. Então, isso aqui é importante. Você vai preparar um argumento para um público. Que público que você está lidando? É um público dentro da igreja? Então, você já sabe como é o nível. É um público secular? Então você já sabe como é que você vai começar. O que a Bíblia nos dá são pontos importantes para nos fundamentarmos em alguns argumentos que a gente precisa importante com relação à vida, com relação à ética, com relação ao comportamento e etc., que pode nos alavancar. A filosofia é muito importante, alguns pontos de argumentação vêm da filosofia. O Salomão aqui em Eclesiastes está falando no momento em que a argumentação não tinha aquela sistematização como a filosofia colocou. Então ele está fazendo o melhor que pode dentro da sabedoria que ele tem. Mas aquela questão da indução, da dedução, da dialética, da lógica analítica e etc., que depois os filósofos gregos sistematizaram, não tem em Salomão. O que Salomão está fazendo? Salomão está usando o recurso e dizendo, todo mundo fala que a riqueza... dentro do livro de Eclesiastes, né? Todo mundo fala que a riqueza traz felicidade. E ele está apontando um caso que não é assim, que é o dele. E ele começa a dizer, eu fui o homem mais rico que tem em Israel e não encontrei felicidade, tudo foi vaidade. Ele pega um outro chavão da época, né? Que o prazer traz felicidade. E ele começa a colocar, mas isso também não acontece, porque eu tive 1000 mulheres e tudo é vaidade, né? Ah, mas as grandes obras e construções trazem a felicidade. Você vê Faraó na pirâmide do Egito, os gregos, com as 7 maravilhas do mundo, muitas delas eram gregas. E o Salomão está dizendo, não, mas eu fui um dos maiores construtores de Israel e vi que isso não traz felicidade. Então ele começou a quebrar os grandes chavões, né? E no final ele conclui, ó, de tudo que eu tenho dito, o fim e a conclusão é... teme a Deus, porque esse é o dever de todo homem. Então, o Salomão pegou esses vários chavões e foi quebrando um a um dentro de exceções. Então, aquilo que se parecia a regra geral, na realidade não é. Existe algo mais além daquilo. Então, esses pontos de partida são importantes, porque se a gente parte errado, de um início errado, a gente vai trazer uma conclusão errada. No início, a gente não sabe. A gente vai fazer pelos processos lógicos para chegar lá. Mas a Bíblia já nos traz esses princípios já para a gente começar de uma forma mais direcionada e mais importante, trazendo até luzes ao que a filosofia não conseguia entender, como a razão do homem no mundo, a questão da criação, o que é verdade, por exemplo. São todas coisas que a Bíblia nos coloca que nos ajuda no processo de partida de raciocínio, que os gregos muitas vezes ficavam patinando em volta sem esses princípios. Daí a importância da revelação bíblica, né? Qual é o diferencial da Bíblia para um livro secular? É que a Bíblia nos traz uns princípios importantes que o livro secular não consegue atingir, porque esses princípios estão antes do racional, está no a priori. Deus trouxe de lá do mundo suprarracional e nos deu esses princípios para a gente, dentro aqui do mundo dos argumentos, usá-los. Quando a gente não tem esse mundo suprarracional, a gente vai ficar patinando dentro da nossa ingenuidade racional e dando voltas. E é isso. Por isso que Pilatos perguntou a Jesus, o que é a verdade? Né? Então, a importância dos livros poéticos e da Bíblia como um todo é dar ao cristão princípios pelo quais se guiar no seu pensamento, no seu argumento. Então, uma pessoa que vai tentar trabalhar a ética cristã, vai tentar trabalhar a teologia sem usar os princípios bíblicos que ele nos coloca, vindo da revelação, está perdendo muito porque vai cair dentro do mundo secular que não encontra uma resposta para muitas coisas. Eu lembro de uma colocação sua numa aula, que era justamente dessa questão, você falou do ponto de partida, que vem de Deus, né? Que é uma revelação que está colocada e que, às vezes, a ciência ou o estudo sociológico da coisa descobriu, digamos assim, entre aspas, provou essa situação milhares de anos depois, sendo que a Bíblia simplesmente já desde o começo já estava colocando que tal situação é assim. Exato. E aí depois surge, não, porque grandes filósofos, não sei o que, não, porque eu descobri tal coisa. Tá, tudo bem, você fez todo um processo de descobrir, mas já na Bíblia já estava colocado de uma que era forma assim. Bem simples. Exato. Então, exatamente. Você vai querer discutir a natureza. A Bíblia já dá um princípio. No princípio criou Deus, o céu e a terra. Então, a criação tem um início. Uhum. A criação tem um início.
Então você vai ver um físico e vai conversar com ele vai dizer, não, mas o mundo todo veio do Big Bang. Tudo bem, mas antes do Bang, tinha o quê? Ele não sabe. Acabou a razão ali. Então a Bíblia já diz, olha, no princípio Deus criou o céu e a terra. Então a terra tem um início, ao contrário de Platão, que entendia que a terra era eterna. Então esse princípio nos ajuda a chegar mais longe dentro dos argumentos, porque a gente inicia de uma verdade que já está vindo de lá do mundo das realidades últimas. Então eu não preciso ficar patinando em cima de coisas que ainda vão ser discutidas, já tem uma verdade revelada que eu posso usar como princípio para minha argumentação. Eu acho interessante que você tinha até pontuado um pouco antes a questão de que, no caso, por exemplo, Salomão, ele não vai seguir todas as regras de retórica dos gregos, até mesmo porque os gregos ainda não tinham definido suas regras de retórica. Mas, ao mesmo tempo, é interessante ver como, estruturalmente, não só nesses livros poéticos, por exemplo, mas toda a Bíblia, ela é riquíssima nesse tipo de recurso. Então, por exemplo, os livros poéticos, eles vão seguir muito o exemplo de paralelismos, no qual você ou usa duas falas que são formas distintas de colocar a mesma coisa ou fazer comparações. E que muitos estudos, mesmo recentes, mostram como é um tipo de recurso que é extremamente importante para o aprendizado. Então, quando você quer ensinar alguma coisa, principalmente de uma forma rápida, como um provérbio, você utiliza, por exemplo, a contradição, contraste, que a partir disso você consegue explicar muito melhor. Ou então a própria questão que Jesus usava muito as parábolas, e não só é uma metáfora, mas é uma metáfora a partir de uma história, de uma narrativa. E hoje em dia cresce cada vez mais o estudo do uso das narrativas como ferramenta para se ensinar alguma coisa. Por exemplo, palestras, quase todo mundo que vai falar de palestra vai dizer, utiliza uma história. Ou sua ou de alguém, mas utiliza uma história, porque as histórias fazem com que as pessoas entrem naquilo que você quer passar, sintam aquilo que você quer que sintam, para que o seu argumento seja compreendido. Então, ainda que tecnicamente as regras de retórica não sejam seguidas, mas ainda assim tem um monte de recursos que são incríveis e ao mesmo tempo extremamente atuais, no sentido de que hoje em dia nós podemos olhar e perceber como eram, em certa medida, até melhores que todos os recursos retóricos de a retórica a gente até vai comentar mais na frente, mas é importante dentro do processo da argumentação. Eu diria que é uma fase dentro de um processo de argumentação, um processo retórico, né? Mas, voltando à base inicial, a proposição inicial para você começar, realmente é importante para você ter um argumento bom. Dei um exemplo do Éden. O problema que a primeira tentação, a primeira aprovação de Eva foi justamente no aspecto do argumento. O diabo queria enrolar Eva e diz assim, não foi isso que Deus falou, não comereis de toda a árvore do jardim? Eva foi a primeira iluminada, acho que a primeira sábia que tem, porque ele falou, não, você está começando errado esse argumento. Deus não falou que ela não devia comer de toda a árvore do jardim, só do conhecimento do bem e do mal. Então, ele já queria enrolar pela argumentação. E esse é um problema. Fazer um argumento errado é levar a uma conclusão errada. Então, você ter o início da tua argumentação começado com problemas, você vai ter uma conclusão problemática. Geralmente, quando se vai falar justamente sobre a estrutura da argumentação, geralmente, ou da palestra, ou o que quer que seja, geralmente se fala muito na estrutura de início, meio e fim, ou então introdução, 3 pontos, conclusão. Além desses, quais você diria que são formas possíveis de se construir uma argumentação? Principalmente, em que momento, para qual objetivo usar cada tipo de estrutura? Isso aí é muito importante. Quando a gente fala início, meio e fim, é uma divisão de um discurso de forma geral, né? Que não é somente um discurso falado, mas é um escrito, um texto e etc. Vamos dizer, essa é a forma de divisão lato sensu. Mas no caso de argumentos, eu queria usar até aqui uma pessoa um filósofo que estudou bastante o Aristóteles,
Você quer falar de argumentos? Tem que falar de Aristóteles. E aqui eu queria usar até uma síntese do pensamento de Aristóteles que esse filósofo fez, que foi o Olavo de Carvalho. E ele usou... ele até fez um livro tratando da teoria dos 4 discursos. E esses 4 discursos são justamente 4 fases dentro de um processo argumentativo. Então, esse discurso, ele até comentou, o filósofo Olavo de Carvalho, e ele fez um resumo dentro do pensamento de Aristóteles em cima da teoria dos 4 discursos. Esses 4 discursos é justamente uma divisão lógica de um processo argumentativo. Né? E iniciando com a parte mais básica, que é a poética, e Aristóteles escreveu uma obra chamada Poética. Depois viria a retórica, e ele escreveu uma obra, Retórica. Depois vinha a dialética e depois a lógica. Então, isso é muito importante porque é o que a gente faz no nosso dia a dia. Né? Se a gente começar com a poética, é aquilo que nós falamos inicialmente, a poética traz para a gente aquele caminho intuitivo para a gente iniciar um argumento. Né? Eu vou fazer... Vamos jogar isso para o mundo de hoje, um mundo acadêmico. Eu vou fazer uma tese, eu vou fazer uma dissertação, eu vou fazer um TCC, eu vou fazer um artigo científico. Primeira coisa que vem na nossa cabeça, o que eu vou falar? Eu vou defender o quê? Eu vou botar qual argumento? Tem que vir uma iluminação para você. Essa iluminação e esse ponto de partida, como a gente já falou, vem muito desse mundo poético. Né? Que você não raciocina, mas vem como intuição. O próprio Einstein falou, olha, a imaginação e a criatividade é mais importante até do que a razão, porque é ele que inicia tudo. Né? Então, essa poética é importante porque te dá esse ponto inicial. E é aquele caminho do qual você parte. Depois vem um processo retórico. O processo retórico é o processo da persuasão. Você tem que convencer uma pessoa, alguém ou a você mesmo. Se aquilo é o caminho que você vai. É válido isso? Eu começo com isso? Eu falo assim? E você tem que, então, convencer a você mesmo ou alguém. Esse é um processo retórico que faz parte da argumentação. Ah, mas o processo retórico é uma persuasão. É verdade, você precisa que a pessoa decida se aceita ou não continuar naquele caminho. As bases são iguais? Não, eu não topo começar por aí. Então, você precisa persuadir o outro de que aquilo que você está falando é pertinente. Então, existe uma fase de persuasão nisso, né? Que é muito importante, que é a fase retórica. Muita gente para na fase retórica. Então, a gente vê palestras, por exemplo, que a pessoa faz um esforço enorme para convencer o outro, para vencer o outro, e não para chegar num caminho verdadeiro. Mas aplica todas as regras de retórica para te vencer. Quando, na realidade, eu posso estar errado. Você simplesmente não conseguiu me contrapor. Então, a parte retórica é apenas o início para estabelecer uma base comum. Olha, já tenho uma ideia, agora eu preciso convencer você dessa ideia, que é uma ideia válida para iniciar o meu argumento. Isso a gente também faz no mundo acadêmico. Quando a gente faz uma tese, uma dissertação, eu preciso dizer as hipóteses. Todo mestre, né, orientador, diz lá, coloca aqui as tuas hipóteses para você trabalhar. E eu preciso convencer a banca de qualificação que aquelas hipóteses são válidas. Eu não estou pensando em maluquice. E aí vem um aspecto retórico. Eu tenho que convencer eles de que a minha hipótese vale o trabalho de investigação, né? Que é todo o processo argumentativo. Então, você tem essa parte retórica. E depois vem a parte dialética. A parte dialética é onde você investiga se aquilo que foi decidido, pesquisar, né? Que eu já convenci, se aquilo tem... É provável. Então, como é que você faz a dialética? Né? Você estabelece uma posição, uma outra pessoa, se você tiver com um grupo ou de uma outra pessoa, estabelece uma posição contrária. E aí você pesa, né? Qual é a pertinência do que você falou? Será que eu estou certo ou você? E assim você faz um contraponto, um contra o outro, e quando é você mesmo faz pensamentos contrários ao que você pensou, para ver se o teu pensamento se sustenta. Então, o judeu é muito nisso, os rabinos, no início na confecção do Talmud, e quando colocou a tradição oral por escrito, na época, os rabinos faziam muito uma briga entre um e outro, para saber quem é que tinha mais razão.
Esse era o processo dialético. E às vezes eles não chegavam a conclusão nenhuma, mas houve um processo dialético. E o Aristóteles, ele fez uma obra só para esse processo dialético. Então, como é que eu vou saber se a minha posição, que é contrária à tua, tem mais sustentação? Se ela tem princípios racionais, se ela está embasada em algum princípio, né? Então, essa briga entre os contrários é que faz o processo dialético. E aqui é muito importante, porque o processo dialético do Aristóteles, ele implica em que a pessoa seja leal em querer saber a verdade. Porque todo homem é contaminado pela sua grandeza, quer ser sempre o verdadeiro. Eu posso, nesse momento dialético, querer vencer você, mesmo sabendo que a minha hipótese é fraca. Então, aí vale a importância de você colocar uma posição contrária no sentido de querer saber a verdade sobre aquilo e não forçar o outro a aceitar aquilo que você quer. Né? Então, esse processo dialético é importante. Uma vez que você chega no processo dialético, cheguei a uma solução mais provável, é essa, e isso pode ser usado agora como uma lei geral que você vai usar para outros argumentos. Então, e aí vai a lógica. A lógica tira a lei geral para você trabalhar os casos específicos. Né? Então, uma vez que essa proposição é verdadeira, logo... Isso. Aí você tem os 4 estágios, né? O do imaginário, que é onde inicia tudo, que é o poético, o retórico, para você viabilizar o início da conversa, o dialético, onde você briga um com o outro, e uma vez nessa briga vai sair um resultado, e esse resultado pode ser usado depois por um processo lógico, onde você, por silogismo... Então, por exemplo, como o Paulo já viveu no Novo Testamento, já tinha todo o ambiente grego da formatação de argumentação e tal. Então, como é que Paulo mostra que todos pecaram em Adão? Foi por um processo lógico. Ele diz, olha, o pecado traz a morte. Todo mundo morre. Então todo mundo pecou. Ele fez um processo lógico e usou as premissas. Sensacional. Agora, isso não tem Salomão. Salomão estava antes do processo filosófico sistematizado, mas Paulo já conhecia. Aí ele pega a lógica, extrai uma verdade, porque uma vez que eu tenho a verdade principal, a conclusão inevitavelmente vai ser verdade também, desde que a minha inicial seja verdadeira. Né? E aí Paulo, então, deduz que o homem pecou em Adão, entendendo que se todos os homens pecaram e o pecado traz a morte, todo mundo pecou. E pecou em Adão. É um problema de toda a raça humana. Então, essas fases é muito importante no caso da argumentação. E que sai um pouquinho daquela início, meio e fim. É claro que, lato sensu, vai ter o início, meio e fim. Você não pode começar direto você tem que dizer primeiro o que você quer, qual é o teu propósito com essa argumentação. Então, você faz uma introdução. O meio são esses estágios. E o final é a conclusão daquilo que você chegou, que você vai colocar à disposição dos outros. Então, isso é muito importante, porque existe muita gente que vai tentar convencer o outro, dizendo, eu tenho razão, e para no processo retórico. O retórico é persuasão. Meu amigo, você me persuadiu, mas eu não sei se você está certo. Eu simplesmente não tive força para te combater. Você é um filósofo, eu sou um engenheiro. Aí você me venceu. Mas não significa que você esteja com a verdade. Eu só fui persuadido. Então, tem gente que para na persuasão. Tem que continuar. Agora vamos debater essa tua ideia. Vamos botar gente que pensa ao contrário. Tem pessoas que não gostam de outros que pensam ao contrário. Esses aí são perigosos, porque vão cair na cegueira. Não tem gente... Não, eu tenho uma posição. Tem alguém que pensa contra mim? Eu quero saber, para poder botar minha ideia em teste. E isso que a gente faz quando você tem um argumento. Você tem diante de uma igreja, você quer provar alguma coisa, ética, moral, teológica... Então você coloca, olha, se não fosse assim, o outro viés seria dessa forma. E pesa os dois e deixa as pessoas entenderem que um caminho tem que ir, o outro não é. Você está botando a pessoa na dialética. E isso que é importante, porque ele vai chegar com você na conclusão que você chegou. A não ser que você esteja errado mesmo e o argumento seja muito fraco. E na hora, né? Porque teve fundadores de igreja que começaram a evangelizar e alguém disse para ele, olha, o inferno não existe. Ah, é mesmo? Não existe por quê? Aí foi argumentar com ele. Sabe que o fundador dessa igreja foi vencido pelo argumento
E essa igreja até hoje não acredita no inferno. Por causa disso. Então, esse debate, essa dialética é importante. E aí tem que ser sincero com essa dialética, né? Tem que ser sincero e não tentar mascarar uma coisa e tentar convencer o outro de que isso é assim, forçado porque é. Não, é porque é não. Qual é a razão? É por isso que aquela primeira pergunta falou a importância de botar os argumentos, né? As pessoas hoje não estão aceitando porque é. Jesus salva o mundo por quê? Eu quero saber as razões. Eu vou ser salvo de quê? Não, mas você está em pecado. Mas de onde que você tirou isso? Eu quero saber as razões. Por que a Bíblia é diferenciada dos outros? O cristianismo tem alguma diferença das outras religiões? Ah, tem. Então aonde que está? Ou então, deixa eu fazer uma pergunta. Por que você é cristão e não é budista? Você sabe a razão? Porque o budismo tem valores morais. O cristianismo também tem. Então por que você é cristão e não é budista? Então, esses argumentos têm que vir, você tem que estar pronto para responder a razão da fé que há em você. Então, isso que é importante, essa argumentação. Esse tipo de situação me lembra, por exemplo, do estudo da apologética, né? Da defesa da fé e o quão é importante você gastar um tempo para você estudar o que o outro pensa e o que o outro vai argumentar contra o que você. Justamente, você precisa, digamos assim, entre aspas, colocar a sua fé em xeque de acordo com a crença do outro, para você entender as razões do que você faz, do que você acredita. Eu acho isso muito válido na questão do evangelismo, porque eu acho que, por mais que... Eu sempre falo isso, que seja importante, aquele evangelismo mais puro, do Jesus te ama e tal, isso é bom, mas a gente precisa de pensadores cristãos que estejam capacitados para ter um debate com alguém que estudou muito, alguém que sabe filosofia, alguém que sabe... Isso. Hoje as pessoas não estão acostumadas ao debate, estão acostumadas à dogmatização, dizer isso é assim. Você falou da apologética. Apologética vem de apologia. Apologia é o oposto no grego da categoria. Quais são essas duas palavras? Essas duas palavras estavam no grego envolvidas a um julgamento. A apologia era a defesa do réu. Categoria era a acusação do réu. Então estavam os dois brigando ali, um defendendo e um acusando. Era uma dialética, onde o resultado era a decisão do juiz. Sim. Então, a apologética visa isso, né? Que é essa defesa perante o contrário. Então, se as pessoas não estiverem acostumadas à argumentação de que a dialética é importante, inclusive até uma sugestão, né? Colocar grupos de dialética dentro da igreja. Né? Nós temos um caso aqui para resolver. Bota os jovens contra e o outro a favor, bota para brigar e ver quem é que vence. Isso é Mas, por favor, que não seja sobre tatuagem. Isso é um treinamento dialético, porque muitos jovens recebem a coisa imposta, dogmatizada. Sim. E isso é muito ruim. Você está pregando a instauração da treta normatizada aqui dentro. Amém. Tá legal, eu aceito o argumento. A questão é realmente essa que eu vejo hoje, essa dificuldade de entrar no diálogo. Não só, acho que no evangelismo isso aparece muito, não só nessa questão de, digamos assim, não estar preparado para a argumentação, mas eu vejo muito isso, que muitas vezes as pessoas elas têm um discurso formado, elas decoram um discurso, tipo assim, eu vou lá e vou passar esse discurso e vou convencer a pessoa que esse discurso está certo, independente de qualquer coisa. E por exemplo, na minha experiência com evangelismo em contexto universitário, vai para outro caminho completamente diferente. Porque todo mundo tem opinião sobre alguma coisa e sabe alguma coisa e é muito mais complexo. Então, você aprende muito mais a, primeiro, saber de onde que o outro está partindo. Então, já o que o outro acredita. Tanto que, geralmente, quando eu vou fazer evangelismo, em vez de eu falar... Já chegar falando, tipo assim, tô falando de Jesus, Jesus é isso, isso, isso. Geralmente eu pergunto, você conhece Jesus? Quem é Jesus para você? E aí vai ser pra alguns... jogando a pergunta pro cara, né? Por quê? Porque eu preciso entender o que ele pensa e o que ele sabe e a partir daí dialogar. Mas muitas vezes nós queremos simplesmente chegar e dizer, pronto, é isso. Não é nem a questão, digamos assim, estar preparado para argumentar caso a pessoa seja de religião X ou religião Y. É estar preparado para ouvir. Porque muitas vezes nós não estamos preparados para ouvir o questionamento do outro, a dúvida do outro, os problemas do outro. Acaba que a gente tenta passar essa informação sem primeiro estabelecer uma ponte. E sem entender
Para quem estamos falando. Dogmaticamente. Sim. Isso, por incrível que pareça, é um problema até para muitos cristãos. Porque quando você aceita tudo dogmaticamente, sem esse processo dialético, de discussão até com você mesmo, você tem muitas dúvidas a respeito da tua própria religiosidade. Até quando vai discutir com outro, essas dúvidas afloram e você fica inseguro até para defender a fé. Então, pessoas que nunca se perguntou, por que eu sou crente? Qual é o papel de Deus na minha vida? Né? Essa dialética que você tem que desenvolver dentro de você é importante porque te dá essa segurança. Né? Então é importante isso, porque você cria argumentos sólidos para você mesmo, até para poder estar diante dos outros e dizer. Então, o processo argumentativo não é um processo do demônio, nem para levar para o mal, nem é desobediência. Dei uma aula esses dias que alguém perguntou, vem cá, mas se eu ficar perguntando muito, indagando muito, eu não vou ser taxado de rebelde, né? E isso foi recente. Não, na realidade não é rebelde. Você está fazendo um processo dialético para encontrar a verdade sobre aquele assunto. E isso não somente questões teológicas, para a questão da vida, questão ética e etc, etc. Nem só rebeldia, mas muita gente diz que, por exemplo, você julgar se aquilo que alguém está dizendo é verdade ou não, por exemplo, seja numa aula na igreja, seja numa pregação, é pecado porque Jesus mandou não julgar. Então você não pode julgar se o que ele está dizendo é verdade ou não, sendo que, por exemplo, você pega não só o próprio Jesus, como possivelmente todas as cartas do Novo Testamento vão falar justamente para tomar cuidado com o que está sendo ensinado e julgar o que está sendo ensinado. E a pessoa falou isso porque incorreu num problema de argumentação, porque não foi treinado para isso. Pegou uma palavra que significa uma coisa e usou a mesma palavra para um outro sentido, né? Então, a questão da premissa está errada. Mais na frente a gente pode até ver as malícias que tem, porque o homem, alguns dizem que não é flor que se cheire. Então, até no processo argumentativo, ele usa muita maldade. E a gente precisa conhecer essas maldades, porque vão querer muitas vezes nos enrolar, ou é importante para a gente fazer uma argumentação sadia e não um embromation, vamos dizer assim, né? Que a pessoa percebe. Não, você usou... chega Paulo e diz lá, Efésios 2, né? Que a salvação vem pela fé e é dom de Deus. Aí você, por isso que em Romanos 14, que não é da fé, é pecado. Está totalmente errado. A fé em Romanos, desse caso, que não é de fé, é pecado, é diferente da fé de Efésios. Então eu usei a mesma palavra com significado diferente. E às vezes, se isso ocorre numa argumentação, eu distorço a argumentação todinha, né? Essas diferenças semânticas. E existem muitos problemas de argumentação que tem que ser visto. A questão da argumentação não é só uma coisa racional. O homem não é só racional, ele é psicológico. Tem coisas que ele não quer acreditar. Tem coisas que ele quer te forçar a acreditar. Tem coisas que ele tem resistência em aceitar. Tudo isso está junto na argumentação. A gente entra numa argumentação pensando que a coisa é só racional e encontra um homem pensante que sente, que tem seus traumas, que tem seus problemas, tem seus bloqueios, tem seu psicológico. Isso vai influenciar na argumentação, sim. Né? E tanto em importante. Quem ouve a argumentação, como em quem está fazendo a argumentação. Quem entra na questão que estava colocando, que é justamente... que no evangelismo muitas vezes nós vamos ter isso, então vou chegar lá, vou dizer o que eu penso e não quero ser que ninguém discorde de mim, e também na igreja acaba que nas aulas ou na pregação, em qualquer momento, vai ser só essa ideia de você vai apresentar a sua ideia e as pessoas devem simplesmente aceitar. Eu vi um pregador uma vez num retiro, e ele chegou pra mim e tinham pessoas no público que estavam conferindo a Bíblia o tempo inteiro à medida que ele falava. Aí ele chegou pra mim, olha só que fantástico. Eu, o quê? Tudo que eu tô falando eles estão checando na Bíblia pra ver se é certo mesmo, e eu acho isso muito legal. E na época eu ainda tinha essa coisa do, como assim, cara? Nenhum pastor faz isso, ninguém aceita isso. E ele tava muito seguro de si. Então, assim, é muito legal quando tem um pastor, quando tem um líder ou um palestrante que ele convida, ou então ele é totalmente de acordo com que a pessoa que tá ouvindo analise o que ele tá falando perante as escrituras, porque isso ou vai demonstrar que ele não é capaz, ou que ele não tá agindo com a verdade, ou vai dar mais credibilidade para essa pessoa. Então, assim, o pastor que busca com que as suas ovelhas saibam buscar na Bíblia e conferir a palavra dele, eu acho que, assim, é um cara que tá sendo muitíssimo inteligente, que ele tá realmente se colocando à prova
para que as ovelhas dele consigam inferir que ele tá agindo da maneira correta, né? Diria nem que ele tá sendo inteligente, ele está sendo cristão. Isso, tá sendo cristão. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem alguns tipos de pregadores que evitam ao máximo isso, justamente porque ele sabe que se a pessoa conferir um pouquinho mais a fundo, vai entender que ele não tá de acordo com a palavra de Deus. Isso mesmo, isso é verdade. E eu acho que a igreja que age do jeito que você falou é uma igreja que está imunizada, né, de um certo aspecto de muitas heresias que se inventam por aí, porque não tem fundamentação nenhuma. Hoje o que mais se vê é aquela coisa, hoje o mundo está cada vez mais superficial, mais raso. Não tem uma dedicação para se aprofundar em algumas coisas. Então aceita a primeira coisa que é colocado. A gente vê muito isso em muitas sociedades desenvolvidas, que por causa da pressa, por causa do sistema de vida mesmo, aceitam chavões, sem pensar muito naquilo, né? É como Nietzsche falava, né? A humanidade é formada por dois tipos de pessoas. Uns que se levantam da multidão e pensam, e os outros que seguem aqueles que estão falando. Então, com isso ele coloca, tem uma multidão enorme que aceita o que está falando passivamente, sem indagar. Então, uma igreja que faz isso que ele colocou, vai analisando pela Bíblia, ela é como se estivesse imunizada de certos erros que existem, muitas vezes colocados até de forma proposital, né? Então, isso é muito importante. E acaba que a gente gera muito que nós temos hoje na igreja brasileira, que ou pessoas que acabam aceitando a primeira coisa que elas aprendem, e aí tudo que vem depois, ainda que seja verdadeiro, elas não acreditam, que elas se apegaram à primeira ideia, ou acaba ficando nessa fé pós-moderna que tudo é válido. Então, tudo que foi ensinado para ela é verdadeiro, aí acaba sendo o cristão que vai no culto de domingo à noite, e na segunda leva passo no centro espírita, e na terça-feira tá jogando barquinho para Iemanjá, porque tudo é verdade. Pegando um pouco do assunto e jogando mais para essa questão das palestras, já que nosso foco é ajudar o pessoal que vai criar as palestras, quais são os erros mais comuns que a gente pode encontrar numa palestra, numa apresentação? Quais são as falhas de argumentação, digamos assim, que mais aparecem? Existem muitos erros e às vezes até inconscientes. E como eu já falei, às vezes, dependendo da psicologia da pessoa, às vezes até consciente. Erra de propósito para vencer num argumento ou para colocar uma posição no argumento. Então é importante a gente conhecer esses problemas de argumentação, até para a gente poder, num argumento, filtrar, né, tirar as impurezas e também nos resguardar de aceitarmos argumentos com pouco valor. Então, por exemplo, muita gente coloca, em termos de argumentos, regras gerais, porque não sei o que é assim, sempre, de forma geral, né? A gente tem que ter cuidado com esses argumentos. A gente tem que ter cuidado com esses argumentos gerais, né? Porque você engloba todo mundo ali no mesmo saco e não é assim. Isso a gente vê no dia a dia, né? Como um exemplo, não criticando as mulheres, mas os homens também têm seus... As mulheres muitas vezes assim, todos os homens são iguais, toda a mesma coisa. Não é bem assim, tem homem que é decente, tem homem que não é, cada um tem uma atitude diferente, né? Ou então, todas as crianças do Brasil passam necessidade, coisas assim. Esses argumentos gerais, eles podem ser quebrados ou desfeitos se você encontra um caso que não é. Né? Então, por exemplo, dentro da Bíblia, se dissermos assim, alguém diz assim, porque todos do Antigo Testamento que adulteravam morriam apedrejados porque a lei mandava. Ele fez uma declaração com uma regra geral. Será que isso está certo, esse argumento que ele falou? Mas a gente olha Davi, que adulterou e não morreu apedrejado. Então existe algo mais que está faltando nessa regra, nessa lei. Então se eu descubro um item que vai contra a regra geral... eu posso descobrir que existe algo mais que está aí e essa regra geral não é bem geral assim, porque existe uma exceção, né? Então, são vários itens. Por exemplo, identificar. Você, às vezes, o orador falou uma coisa ou ele pensa de uma forma e está afirmando outra. O orador está sendo contrário ao seu próprio pensamento.
Então, se ele está sendo contrário a seu próprio pensamento, por que ele está insistindo numa posição, num argumento que ele mesmo é contrário? Né? É uma contradição interior. Isso a gente tem que ver. Será que eu vou defender uma posição que eu mesmo não acho que está certo? Né? Isso é a questão até de deslealdade, por exemplo. Usar premissas falsas. Eu posso usar uma estrutura lógica toda certinha, mas se a premissa que eu estou usando inicial tiver falsa, eu vou chegar a uma conclusão falsa. Né? Então, por exemplo, se eu disser assim, todas as plantas são verdes. Essa flor, essa rosa é uma planta. Portanto, essa rosa é verde. A estrutura lógica está correta. Mas por que eu cheguei a uma conclusão errada de que a rosa era verde? Porque eu comecei lá em cima errado. Então, é muito importante a gente ver se, no caso desse de lógica, eu estou começando com a premissa correta. Às vezes, as pessoas começam com uma premissa errada, a gente segue 1 hora o raciocínio para dar uma conclusão errada, porque lá no início começou com uma premissa errada. É a questão do Satanás lá falando com Eva. Ah, não foi isso que Deus falou para você, que não pode comer de toda árvore do jardim? Eva, opa, peraí, não foi isso não. Já barrou logo na premissa ali, na primeira. Né? Não, Deus só falou que não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Então, isso é uma estratégia que muitas vezes a pessoa faz ou por maldade ou então inocentemente, mas é um erro de argumentação. Outro erro de argumentação... Rapidinho, Cid. Esse em específico do começar errado, eu noto muito, principalmente em pessoas que querem argumentar contra o cristianismo, porque eles inventaram um cristianismo na cabeça e começam a argumentação. Então, daí vem... Não porque o evangélico só faz sexo para se reproduzir. Ou então, não porque o crente não pode cortar o cabelo ou outras coisas da higiene. E pessoas começam a atacar esse negócio que eles criaram com coisas que eu não sei de onde eles tiraram. Da Bíblia não foi. Então, assim, a gente tem essa questão do começar errado, talvez justamente para construir um argumento contra ou convencer os outros de que o cristianismo está errado com base no que ele falou. Então, que a gente tem muito não cristão que não quer saber do cristianismo, mas quer argumentar contra, entendeu? É o que muita gente chama de argumento do espantalho, ou falácia do espantalho, que é justamente isso. Você pega, até por conta do que o Sidney falou agora há pouco, que é você pegar uma coisa e usar como o geral, você acaba criando. Então, muitas vezes são pessoas que tiveram uma experiência, ou às vezes nem tiveram experiência direto, mas conhece alguém que tiveram experiência, essa pessoa falou, e a partir disso ele cria um espantalho, e aí esse espantalho vai ser aquilo que ele vai atacar na argumentação. E aí, se não tem justamente a fase da dialética, você não consegue entender o que o outro tá falando, que às vezes você não percebe que o outro está incorrendo nesse erro, e muitas vezes você também vai ficar atacando o espantalho, sendo que você não tá conseguindo de fato dialogar. Exato. Vai ficar igual o Don Quixote lutando contra o moinho de vento, porque você não vai de fato conseguir argumentar. E eu acho que esse é um problema que nós vemos muito hoje entre o cristianismo e outras religiões, ou pessoas que não têm religião, dentro do cristianismo com visões diferentes. Você acaba tendo pessoas com visões distintas, e dentro dessas visões cada um cria um espantalho, sem falar que também na política nós temos visto muito isso. Que, aliás, me lembrou muito essa questão do início falso, a questão das fake news, que estão super em debate hoje em dia, que é justamente isso. Você tem uma ideia que é falsa, e a partir dela você vai criar toda a sua argumentação ou um espantalho. Mas não a partir de algo verdadeiro, mas de algo que é totalmente mentiroso. E, invariavelmente, não só em termos políticos, nós estamos sempre entrando em contato com esse tipo de fake news. Seja em questão política, seja em questão ambiental, seja questão de que as maçãs estão recebendo cera para fazer com que as crianças fiquem com câncer e a indústria farmacêutica ganhe dinheiro com isso. Facebook vai ser pago. Facebook vai ser pago, Facebook vai ser pago, Facebook vai ser pago, e Facebook vai pagar um centavo para cada curtida na foto de alguma criança. E também nas nossas relações, nos nossos contatos uns com os outros, com visões distintas, nós estamos também muitas vezes recebendo esse tipo de fake news. Principalmente quando nós não, digamos assim, vamos nas fontes primárias. Então muitas vezes nós
pensamos de forma errada. Então eu penso de um jeito sobre uma determinada questão. Aí o Caio pensa de outra. E aí eu vou falar com você daquilo que o Caio pensa e você não quer saber, você não vai no Caio saber o que de fato, como é a visão do Caio. Passa a partir de mim. É como eu já, por discordar, já faço de forma distorcida, nós vamos criando um preconceito e esse preconceito vai criando um espantalho e no final das contas não estamos, de fato, debatendo o que devíamos debater. O ruim é quando esse tipo de erro é aquilo que eu falei, né? O homem é um homem psicológico, né? Não somente racional. E quando essa parte psicológica começa a atrapalhar essa parte da argumentativa, a gente tem que fazer esse filtro, né? Para não incorrer nesses erros de argumentação. E tem outros erros, por exemplo, coloca você em determinadas opções. Das duas, uma. Ou isso ou aquilo. Aí você, então, se não for isso ou aquilo. Não, às vezes não tem duas opções, tem várias. Mas você fica coado e pensa, poxa, se eu só tenho duas opções, então quer dizer... E na realidade... Não é nem duas opções. Tem duas opções, mas essa é muito ruim. Então, escolha essa. Não, e às vezes são duas opções que facilitam aquele argumento, né? Que ele já está enviesado. Então, vamos dizer assim, já é um argumento enviesado, né? Ou então, a pessoa que se sentiu contrariada lá na dialética... e não quer dar o braço a torcer, dizendo, mas não é isso que eu estou querendo falar. E era justamente isso, mas eu não vou dar o braço a torcer. Não, mas você falou isso, então como é que... Não, mas não é isso que eu estou querendo falar. Não é esse assunto, é sobre isso. É quando você vai ver é a mesma coisa, né? Então são vários... sair do foco da questão, você está falando de um assunto. E isso eu vejo até nas aulas, né? Se eu faço uma pergunta, aí o aluno, para não ficar sem resposta, ele responde, mas responde saindo por outro assunto. Acho que não, mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei sobre esse assunto. Então isso na argumentação também acontece. Né? São várias... Lembrei dos pregadores que leem um texto bíblico e depois estão pregando, você não lembra nem mais qual é o texto, porque... Não, pior se ele usar um texto bíblico para embasar um argumento e daqui a pouco está usando uma outra coisa, aquele texto já ficou lá para trás. Então, dá problemas enormes nisso. Erros semânticos, né? Então, você quer argumentar sobre a questão da fé, da carne, espírito, que tem vários sentidos, né? E aí você pega a mesma palavra que você está tratando num sentido no argumento e depois lá na frente, quando você vê que ficou sem saída, você pega e usa aquela palavra em outro sentido e se você não estiver atento, não, isso aqui está errado, não é nesse sentido dessa palavra que eu estou tratando, né? Então, são várias coisas. O filósofo Arthur Schopenhauer, ele levantou uns 32 estratégias de você fazer má argumentação. Mas ele falou isso para proteger as pessoas dessa má argumentação, porque ele era contra o filósofo Hegel e ele via muito problema de racionalidade no Hegel. Pô, ele chegou... ele fez essa filosofia, mas ele está errado nisso. Então, para imunizar as pessoas, ele levantou... Só que o Hegel morreu antes da obra ficar terminada, ele também não terminou a obra e só foi publicado depois da morte do próprio Schopenhauer. Mas para você ver... Hegel provavelmente ia falar que era só uma antítese da tese dele e que no final das contas tá tudo certo. Que deu tudo certo. Então, são vários exemplos desse tipo, né? Usar as premissas falsas, fazer essas distinções sutis e é muito importante assim a maneira hiperbólica às vezes quando se fala que a gente quer dar causa para nosso argumento e dizer, fazer hiperbole, 40 milhões de crianças estão na rua e etc. E na realidade não tem, quando você vai ver na rua são 5 milhões, por exemplo, então você exagera a coisa. Tudo isso a gente tem que estar atento na argumentação, até para a gente também argumentar de forma coerente, né? Não tentar usar esses artifícios para impor alguma coisa, mas fazer de uma forma limpa desses erros de argumentação, que é importante. Porque quem é instruído, que está escutando a tua argumentação, vai identificar esses erros. Vai identificar. E aí você atacar o outro, não, mas ele, se eu sou um cristão, ele diz, não, mas ele falou isso, ele é um ateu. Mas o que tem? O ateu pode falar uma coisa certa, não é pelo fato de ser ateu, porque o argumento dele está errado, né? Ou então o ateu falar do cristão, não, mas ele crê em Deus. Então, não, tem que analisar o mérito do que ele está falando, independente de quem seja. Então, tem pessoas que já ficam com o pé atrás só
por quem é que está falando. Isso é um problema ad hominem, né? Chamado ad hominem, que você invalida um argumento por causa da pessoa em si, não porque ele está falando. Então, às vezes, pode ser uma pessoa... Às vezes, o diabo pode falar uma coisa certa, né? O diabo foi tentar Jesus e tentou em cima de um texto bíblico do Salmo 91 e falou certo. Sim. A intenção era errada, mas ele falou certo. Então, nem sempre a gente tem que analisar pela pessoa que fala, mas o que ela está falando, pela matéria do que está sendo tratado. Eu lembro de essa última questão aí, eu particularmente acho que acontece muito, que é o fato, justamente você falou, do cara ser cristão, ou, por exemplo, ser ateu, e isso vai desqualificar. Esses dias eu vi um canal de música que ele tava analisando uma situação de uma banda cristã. E é uma banda cristã de altíssima qualidade. E que, inclusive, tem chamado a atenção de vários... de pessoas não cristãs pela qualidade da música. E o canal, ele é secular. Ele tá falando, não, essa banda é muito boa, e aconteceu tal e tal coisa. E aí os comentários, poxa, mas tá falando dessa banda? E aí, tipo assim, as pessoas, uai, mas a banda é boa, entendeu? A banda faz um som bom, mas ela é cristã. E tipo assim... E o que isso desqualifica ela como uma música boa, né? Então, assim, a gente tá cheio desses exemplos. Do próprio cristão também, que, fulano é ateu, então nem conversa, nem se aproxima, ou qualquer coisa, né? Não, em certa medida, às vezes, entre aspas, coerente no sentido de que, por exemplo, ele é cristão, então não vou debater religião porque ele é cristão. Mas às vezes a pessoa faz o quê? Não, ele é cristão, então não vou debater lei de trânsito porque ele é cristão. Não tem... não é nem só a questão de, digamos assim, de fazer o espantalho e a partir daquilo atacar a pessoa, mas às vezes usa questões completamente distintas como argumentação para, digamos, não manter o diálogo. As pessoas realmente fogem do diálogo. Isso porque a gente não está muito acostumado a essa questão argumentativa. Então, todos esses probleminhas surgem até naturalmente para quem não está acostumado. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque às vezes esses problemas podem ser usados dolosamente para tentar colocar um argumento errado. Então, por exemplo, na questão do aborto, por exemplo, eu citei aqui uma vez, eu acompanhei os argumentos de todo mundo que foi fazer parte daquela audiência pública. Cada um usava os números da secretaria lá do Ministério de Saúde sobre aborto de uma forma diferente, cada um usando seus números para lá, para cá, para lá. Alguém entrou, olha, assim não é possível, os números são os mesmos. E entrou alguém do Ministério de Saúde dizendo, olha, não foi para isso que esse número foi feito, porque a base de cálculo foi assim. E teve que esclarecer. Ou seja, na argumentação, quando a pessoa está enviesada, parece que vale tudo. Então você tem que conhecer esses problemas até para filtrar, porque a gente é submetido a essas situações e a gente precisa saber se os argumentos são válidos, se não são, e também até para argumentar diante da igreja, do público secular, de uma forma sadia e amadurecida e não enviesada, porque a pessoa percebe. Acho que a questão até enquanto cristãos, essa questão de você não apenas, digamos assim, consumir de forma consciente a argumentação, mas argumentar de forma consciente desses processos, é um compromisso com a verdade. Porque se justamente você não se importa com isso e argumenta de qualquer forma, e não se preocupa até mesmo em ser contrariado, muitas vezes você vai estar, digamos assim, permitindo que a mentira se instaure. Então, em vez de você se preocupar que aquilo que você está dizendo é verdade, a maneira que você está escolhendo para transmitir aquilo é verdade, e se preocupar com a possibilidade de ser contrariado, aceitar isso e a partir disso dialogar e fortalecer aquilo que você está pensando ou, dependendo, modificar ou abandonar, que é, só abrindo parênteses, que também acho que as pessoas têm dificuldade com o diálogo em parte, porque acabam achando que levando pro lado pessoal, ou achando que ou tá totalmente certo ou totalmente errado. Volta a ideia dos dois caminhos. Sendo que não. Às vezes tem alguns pontos que estão certos, outros não. Então precisa ser modificado. E nós permitirmos esse tipo de diálogo, às vezes procurarmos esse tipo de diálogo, é importante, inclusive, se o nosso compromisso é com a verdade. Porque se aquilo que nós estamos buscando é entender a verdade e transmitir a verdade, então a maneira que nós fazemos isso tem que ser pautada na verdade.
Isso é muito importante. Muita gente diz, mas e se eu tiver errado num debate? Ótimo, se você tiver errado, você agora está ajustando para ficar certo. O problema é que tem muita gente que não quer dar o braço a você, eu não suporto, tá errado. Aí é um problema psicológico, não é um problema da razão. É um Melhor ter errado no diálogo do que tá errado na vida. Exatamente. Tá legal, eu aceito o argumento. Pensando de forma mais prática agora, levando em consideração tudo que nós viemos conversando até então. Como você colocaria como sugestão de modelo de você criar essa argumentação? Você estruturar uma palestra, uma fala, um estudo, como que você colocaria de forma prática esses passos? Eu colocaria dessa forma. Primeiro você começar de uma forma isenta, não enviesada, porque isso vai te ajudar até a encontrar as evidências que você precisa. Até é importante, prova não é evidência, né? A prova é todo um processo argumentativo que você vai fazer para chegar naquela posição que você quer. Mas a evidência é aquilo que eu não preciso provar. Já está evidente. Se está evidente, não preciso provar, né? Então, você se colocar de uma forma isenta para apresentar teus argumentos de uma forma isenta, sem esses vícios que nós colocamos aqui. E como que você vai estruturar isso? Dessa forma, começando do zero e levando a pessoa ao raciocínio teu. Não começa pela metade, né? Começa sobre as questões da definição daquilo que você está colocando, né? Qual foi os princípios que você está usando? Baseado na Bíblia, utilizando a Bíblia. E aí, defina as palavras, para as pessoas saberem o que você está querendo dizer com aquela palavra, né? No trabalho acadêmico é assim também. Você está usando uma palavra, explica o que é isso aqui. Porque quem está lendo pode não entender essa palavra, o que é, né? E vai fazendo o argumento da forma mais simples até chegar na conclusão que você quer. E colocando para o público de forma que ele acompanhe esse teu raciocínio. E não pegue atalho já para chegar na conclusão rápida e dizer, portanto... Concluímos, aí... mas concluiu o quê? Agora que ele começou, como é que ele concluiu dessa forma? Onde é que ele chegou? Então faz o passo a passo, de forma coerente, levando a pessoa... É como se você estivesse pegando a pessoa pela mão e levando ele para o conhecimento que você tem. E aí, é claro, todo mundo que faz uma argumentação se expõe, né? Não tem medo de se expor, não tem medo de errar. Alguém no público pode ter alguma observação, ou numa sala de aula alguém pode ter um argumento, e aí a pessoa tem que ter sempre humildade para ser a favor da verdade, não a favor da sua opinião própria. Eu não estou ali para persuadir ninguém, eu estou ali para chegar na verdade. E como a Bíblia diz, né, ninguém pode contra a verdade, a não ser pela verdade, né, que está no apóstolo João. Então é isso, são os conselhos básicos. E treinar. Ter isso, para você ter isso incorporado na sua maneira de ser. Fazer dinâmicas para você treinar a argumentação, porque isso não vem de uma hora para outra, né? E você está acostumado com todo esse procedimento, desenviesar, tirar esses problemas, esses erros e etc. Isso é muito importante. Temos situações agora que alguns jovens que nunca tiveram um espaço grande ou nunca palestraram, vão palestrar. E a gente está tendo todo um processo de acompanhamento com eles. Eu queria que você desse uma palavra de encorajamento para esses meninos, para eles se sentirem mais motivados a construir o argumento deles. O que você pode dizer para a gente? Faça um argumento simples e não comece direto com o público. Comece com um colega. Conversa com ele, pede para ele dizer o que está errado comigo. O que tem de errado comigo, onde está o meu erro, o que eu errei, o que eu fiz. E aí a pessoa ajuda, né? Porque isso não é só para quem vai pregar, mas quem vai argumentar, até para treinar um pouco. E começa com uma coisa simples, né? Então, eu tinha dinâmicas na escola dominical que aplicava, eu acho que, inclusive, já fiz aqui, para colocar as pessoas em debate. Então, por exemplo, apóstolo Paulo, estava certo ou estava errado antes de se converter de assistir à morte de Estevão sem fazer nada? Então, uns eram a favor, outros eram contra e colocavam seus argumentos, né? Do apóstolo Paulo ter lá ficado inerte, etc. Então, é importante que a pessoa que esteja iniciando, né, nessa tarefa apologética, né, de preparação de argumentos, faça o seu treinamento de uma forma
começando simples, né? Argumente, prove que Jesus era uma pessoa diferente das outras. Coisa bem simples, né? E aí veja por onde que ele está partindo, qual é o caminho que ele está tomando e qual é o argumento que ele está usando. E aí quem está dando esse apoio, que é o contraparte, mostra para ele, dizendo, olha, você tomou esse caminho aqui, mas não está certo, porque você fez isso. Por que você fez isso? Pergunta os porquês. E assim ele vai treinando, até ele tomar corpo. Quando ele tiver com corpo já formado, massa crítica, aí ele pode ir para frente de alguém, de um público. Mas eu não aconselho já fazer isso de cara e colocar ele diante de um público, porque muita gente é tímida, às vezes não consegue se desenvolver assim de uma maneira primeira, na frente de todo mundo, não é uma pessoa extrovertida. E ir sem preparo, eu acho que não convém. Então, eu acho que deve fazer essas dinâmicas antes, pessoais, ou até com a pessoa mesmo. Olha, tem isso aqui para apresentar. Aí ela se contradiz tudo que fez, faz uma dialética, né? Ó, vou ter agora a posição contrária. E nessa posição contrária, quais são os pontos fracos e fortes? A pessoa, cada um faz isso consigo, né? Dentro, até individualmente, né? Nos seus pensamentos e tal. E a gente pode fazer essa dialética com os outros. É importante que ele tenha essa dinâmica antes de ser apresentado ao público para fazer esse treino e criar massa crítica. Começando com coisas simples para ver o processo. Depois que ele tomar pé do processo, incorporar aquele processo, aí vai dificultando mais. Ó, temos questões mais polêmicas aqui, né? Questão de dizer que Deus existe, mas temos questões mais polêmicas. E aí vai apertando e subindo o nível. Nossa ideia é justamente colocar eles para irem em doses quase homeopáticas, já que o tempo é pouco. Irem se acostumando a falar primeiro entre eles, depois com um pequeno público, para então chegar no público maior. Principalmente porque tem também o medo de microfone que eles vão precisar vencer, mas eu acho que é importante nesse sentido pontuar a importância de cada um treinar individualmente. Então, não apenas usar o espaço que nós vamos proporcionar para fazer esse treinamento. Cada um em casa, com familiares, com colegas, ou às vezes até sozinhos, estarem treinando, passando várias vezes o texto, as falas, olhando no espelho, gravando, para realmente estarem confiantes naquilo que eles vão passar no dia. Isso é muito importante, só abrindo um parênteses aqui, na Idade Média, tinha uma cadeira nas escolas que era chamado de dialética mesmo. Então existia um processo chamado disputácio. A disputácio você botava os alunos na discussão. Parece que se perdeu isso durante um tempo e hoje a coisa não está se discutindo, está se impondo. Né? Aí, hoje o mundo está na imposição das ideias. A mídia impõe para você, coloca desejos em você que você nem tem, diz que é importante que você tenha um iPhone e tal, e você precisa desse, porque senão você não vive sem ele, impõe as ideias, né? Então, a Idade Média era assim, ela te colocava nessa disputa. E que é importante a gente resgatar um pouquinho esse procedimento, porque no dia de hoje, para você não ir junto com as pessoas sem uma crítica, né? Eu acho que o mundo acadêmico, inclusive muita gente critica o mundo acadêmico, porque o mundo acadêmico, que deveria ser um mundo de te fazer um pensamento crítico, virou um mundo de te formatar dentro de um contexto acadêmico já feito. Então, você entra uma pessoa e sai formatada, em vez de sair uma pessoa crítica, né? Então, isso é muito importante. Caio, considerações finais? Eu acho que esse debate foi essencial, não só para quem vai palestrar no dia, mas para mim, porque tem muitas coisas que a gente sabe que tem que fazer e acaba não fazendo. E quando vem, assim, um debate desse, acaba que serve pra gente acordar. Serve pra gente, enfim, entender que tem muitas coisas que a gente precisava estar aplicando, a gente precisava estar experimentando, principalmente essa questão toda da dialética. E mesmo com vários anos de cristianismo, a gente tem feito pouco. Eu tenho feito pouco. Então, eu acho que eu estou saindo muito mudado dessa conversa. E eu espero que quem esteja ouvindo também esteja tão edificado quanto eu fui. Acho que o resumo de todas as nossas conversas tem sido esse. Sairmos mudados dela. Mas o que fica para mim muito essa questão realmente de nós não nos acomodarmos.
de que se o nosso compromisso é com a verdade, nós precisamos realmente nos empenhar a isso. E não é simplesmente debater o tal tipo de governo contra tal tipo de governo, tal sistema econômico contra tal sistema econômico, ou se o shampoo da marca X é melhor que o shampoo da marca Y. Nós estamos falando de Cristo. Então, a verdade que nós estamos empenhados, ela vale a pena todo esforço. Não podemos simplesmente aceitar tudo que nós vemos ou transmitir aquilo de qualquer forma. Ainda que seja verdade, ainda que tenha transformado a nossa vida, nós precisamos nos empenhar verdadeiramente para passar isso da forma mais verdadeira possível. E precisamos estudar não só a Cristo, mas também de que forma nós podemos aplicar isso sem medo de sermos questionados. Porque se isso é de fato verdade pra gente, o nosso testemunho vai responder essa confrontação. Queria agradecer pelo convite, de poder contribuir com essa pequena parte e desejar que isso produza frutos para todos que estão ouvindo. Muito obrigado. Certo. Muito obrigado. Queria novamente agradecer ao nosso convidado. Peraí, vou aproveitar que temos algumas plateias e vamos dar salva de palmas para o Cid. Muito bem. Esse foi o nosso terceiro episódio. Novamente, contamos com todos vocês no nosso evento e até lá estaremos de olho em vocês e cuidando de cada passo, cada etapa. Podem sempre contar com a gente, entrar em contato para tirar qualquer dúvida. E para encerrar, gostaria que o nosso convidado fizesse uma oração. Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui debatendo sobre esse assunto tão importante para os dias de hoje, nos ensinando a ter posições críticas, para que evitemos a ser engolfados por doutrinas, por dogmas que não pertencem à verdade. Nos ajuda a ter esse entendimento, a filtrar nossas palavras, a levar o Evangelho de uma forma mais clara, mais amadurecida às pessoas que não te conhecem e a evitar que nós possamos também, Senhor, cair no erro, porque ninguém pode nada contra a verdade senão pela Tua palavra, em nome de Jesus.